Acadêmica de Estudos Asiáticos também pela parceria, né? Vou só compartilhar meus slides aqui com vocês. Por favor, apenas me confirmem se está chegando tudo direitinho, tá? Tá tudo ok, professor. Tá, muito obrigado, então. Então, hoje a gente vai conversar, pessoal, sobre a questão do direito da autodeterminação, especificamente exercendo aqui um olhar sobre os povos judeus e o povo palestino. Então, nosso principal objetivo aqui é compreender tanto o princípio jurídico, né, que permeia e que respalda o direito da autodeterminação ante o direito internacional, também como esse conceito ele vai evoluir e quando os dilemas da aplicabilidade desse conceito, desse direito, a partir de um dilema histórico, de uma conotação geopolítica, de dilema securitário que envolve especificamente essa relação hoje entre o Estado de Israel e o povo palestino, né? Então, ao final, eu pretendo é que vocês sejam capazes de distinguir, né, essa questão normativa também da viabilidade institucional e das condições de segurança que tornam esse direito exequível, né? E quais são os obstáculos e quais são os dilemas que comprometem ainda nos dias atuais essa aplicação prática do lado palestino, né? Nós temos um Estado judeu consolidado, reconhecido internacionalmente, mas do lado palestino esse reconhecimento e essa coesão territorial e política ainda não são considerados exequíveis, né? Então, o nosso ponto de partida nesse momento é a partir ah, do, da noção de autodeterminação, né? Então, esse conceito, ah, ela vai representar, né, um princípio cardinal dentro do direito internacional e a autodeterminação significa a faculdade de um povo decidir seu estatuto político, orientar o seu desenvolvimento econômico, o seu desenvolvimento social, também o seu desenvolvimento cultural. E, historicamente, esse conceito ele vai evoluir, né? Então, ele vai evoluir ao longo do tempo, vai ganhar uma conotação diferente, especialmente a partir das guerras mundiais, mas a partir antes da Primeira Guerra Mundial, esse conceito era praticamente inexistente, né? Se a gente olhar um pouco para trás, antes do século XX, na chamada era do imperialismo, esse conceito de autodeterminação, era praticamente inexistente dentro do direito internacional vigente naquele período. Por quê? Porque nós tínhamos um período em que as grandes potências, as chamadas potências coloniais, elas estavam dividindo o mundo, né, em diferentes impérios, e nessa divisão do mundo, elas não consideravam especificamente o direito dos povos, né, que eram subjugados por essa potência, a exercer uma autodeterminação. Em algumas regiões do mundo, de fato, havia sociedades que, mesmo sob o controle imperial, detinham uma certa e limitada autonomia, mas isso não se traduzia especificamente numa autodeterminação, apenas numa limitada autonomia para exercer algum tipo de governança em nome sobre a permissão dos impérios, né, que estavam, claro, detinham a última palavra sobre o destino desses povos. Mas nós vamos ter, a partir da Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra, a partir dos 14 pontos, né, do presidente Woodrow Wilson, nós temos uma primeira evolução desse conceito, ah, porque dentro desses 14 pontos do presidente Wilson, nós tínhamos elementos que defendiam o direito dos povos à autodeterminação a partir de um princípio que, segundo Wilson, seria um princípio base para uma ordem internacional pacífica, uma ordem internacional sem a
presença de grandes conflitos intraestatais. E nós temos esse conceito, nós sabemos que a Liga das Nações ela vai fracassar na sua existência, né? Mas antes desse fracasso, ela vai reconhecer parcialmente esse princípio, principalmente através do sistema de mandatos, que era, contudo, uma forma de tutela sobre territórios sem soberania plena. Se a gente olhar para a história hoje, naquele período especificamente, né, do pós-Primeira Guerra, nós temos a dissolução do chamado Império Otomano. E a dissolução do Império Otomano vai deixar aí uma grande parte do território que era governado por esse império nas mãos de grandes potências, né? Então, nós temos, por exemplo, o Acordo Sykes-Picot, que foi um acordo secreto realizado em 1916, especificamente envolvendo o Reino Unido e a França. Havia nesse acordo também o consentimento da Rússia e da Itália, que dividia o Oriente Médio, ou seja, dividia o território onde o Império Otomano que vai se enfraquecer e vai perder, né, a sua capacidade de continuar exercendo influência no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, esse território que fazia parte do Império Otomano vai especificamente cair aí no controle do Reino Unido e da França, por exemplo. Então vejam que a evolução do conceito nesse período ele é problemático e ele é parcial, porque nós temos ainda, em última instância, o controle de grandes potências sobre o território, mas, segundo os 14 pontos do Wilson, esse controle deveria também, o Reino Unido e a França deveriam respeitar a autodeterminação dos povos, dos países que estavam sujeitos ao seu governo, para tentar exercer aí algum tipo de autonomia desses povos ao longo do tempo. Mas, de fato, que nós vamos ter uma consolidação desse conceito de autodeterminação após 1945, a partir da Carta da ONU, e a autodeterminação vai entrar no núcleo teleológico da ordem internacional. Então, a autodeterminação vai ser formalmente reconhecida no direito internacional com a criação das Nações Unidas. O artigo 1, inciso 2 da Carta da ONU vai estabelecer o desenvolvimento amistoso entre os países, baseado no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos como um propósito, como um dos propósitos aí centrais dessa nova organização. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no artigo 15º, vai afirmar o direito de todos à nacionalidade. Nós temos o artigo 21 também, que vai endossar o fundamento da autoridade do governo no consentimento dos governados, que vai ser uma pedra aí angular da autodeterminação. Então vejam que agora o consentimento dos governados ante o seu governo é um dos princípios basilares aí desse conceito, o que vai estabelecer a autodeterminação do modo com qual conhecemos hoje. E outro evento que vai, de fato, aqui consolidar esse conceito no âmbito do direito internacional vai ser a Declaração de 1960 sobre a descolonização. E aqui nós vamos ter um impulso decisivo para a consolidação desse conceito, né? Na Resolução 1514 da Assembleia Geral da ONU, a Declaração sobre a concessão de independência aos países e povos coloniais vai acelerar esse movimento de descolonização e que vai ressaltar a necessidade de uma rápida conclusão ou um rápido desfecho das políticas coloniais, né, das grandes potências e o reconhecimento do direito de autodeterminação como um direito inalienável dos povos, né? A partir disso, dessa evolução do conceito e transpondo aqui o plano jurídico, nós vamos agora analisar o plano histórico, especificamente observando a formação de dois movimentos nacionalistas que vão lutar ou disputar, disputar a sua consolidação em um mesmo espaço geográfico,
E se alguém pudesse, se alguém me perguntasse, resumir em poucas palavras o que representa esse conflito, né, o conflito israelo-palestino, eu acho que um bom conceito, uma rápida definição, poderia ser um choque de nacionalismos, né, um choque de processos nacionais, de desenvolvimento nacional. E esse choque de nacionalismos ele vai provocar, né, nos dias atuais, essa atual configuração territorial. Hoje, ao olhar para o Oriente Médio, nós temos essa configuração territorial, com Israel controlando todo esse território em laranja e os povos palestinos vivendo nesses dois territórios em vermelho, com dois governos distintos. Atualmente, após o conflito encerrar, nós temos um período de redefinição na faixa de Gaza, mas até muito recente, nós caracterizávamos a faixa de Gaza como um território governado pelo Hamas, e o West Bank, né, que conhecemos aqui no Brasil como Cisjordânia, essa segunda parte, a maior parte vermelha, como sendo governado pela autoridade palestina, que nesse momento é o governo que é reconhecido internacionalmente como representante do povo palestino no plano internacional. Mas, afinal, rapidamente nós vamos trazer aqui uma evolução histórica de como chegamos até aqui, nessa atual configuração territorial regional. E é importante a gente partir da região da Palestina a partir do momento anterior à Primeira Guerra Mundial, que, repito, a gente falou agora há pouco, que foi marcado pela dissolução do Império Otomano, né? Então, esse território, até a Primeira Guerra Mundial, era um território que fazia parte do Império Otomano. E como era caracterizado esse território? Então, nós temos um período marcado por uma diversidade religiosa e étnica. É importante a gente salientar que não havia um Estado propriamente dito nesse território hoje que compõe Israel e os territórios palestinos. Não havia um Estado, mas todo esse território era governado pelo Império Otomano. A população da Palestina antes da Primeira Guerra era uma mistura, um mix de muçulmanos, cristãos, judeus, com os muçulmanos sendo a maioria. Havia também uma diversidade de grupos étnicos, né, incluindo árabes, turcos, armênios, entre outros. E a estrutura social desse território era, em grande parte, agrária e organizada em torno de estruturas familiares, ah, e os clãs, né, clãs tradicionais. Então, as cidades eram centro de comércio, religião e também de administração. No entanto, no início, né, do século XX, nós vamos ter algumas mudanças socioeconômicas no final do século XIX que vão se consolidar no início do século XX. Então, nós vemos o crescimento do desenvolvimento econômico naquela região, um processo de modernização, também a introdução de ferrovias, né? E o início de exploração de recursos naturais. Isso, ao longo do tempo, vai começar a alterar a estrutura socioeconômica tradicional dessa região. Vão surgir, nesse momento, os primeiros sentimentos nacionalistas entre os árabes da região, em parte como resposta às reformas otomanas e também à influência estrangeira que vai ganhar corpo a partir dessa mudança socioeconômica regional. E nós vamos ter também a criação do sionismo, que a gente vai ver a seguir, mas é um movimento que vai defender o retorno dos judeus à sua terra histórica e a criação de um lar nacional judaico. A gente está falando ainda do final do século XIX, um período em que os judeus começam a ser muito perseguidos dentro do Império Russo, por exemplo, os chamados pogroms russos, que vai perseguir uh, a comunidade judaica naquela região. Então, esse movimento vai ganhar força e isso necessariamente vai contribuir também para um aumento da imigração judaica para essa terra da Palestina, o que vai começar a alterar essa demografia e também
as tensões sociais na região. E nesse período também vai haver uma espécie de renascimento cultural, com o estabelecimento de escolas, imprensa e literatura em árabe, os primeiros sinais aí de talvez um despertar nacionalista dentro da religião. Mas partindo especificamente para o sionismo, que é o nacionalismo judaico, né? E a gente tem, infelizmente, um debate muito desqualificado que muitas vezes coloca tanto o sionismo como movimento nacional árabe como demonizam esses movimentos, mas o sionismo e o movimento nacionalista árabe nada mais são do que movimentos nacionalistas e movimentos em busca de uma autodeterminação dos povos. O movimento sionista ele vai ser muito mais organizado, vai se consolidar ao longo do tempo a partir dos princípios estabelecidos na sua fundação e no seu desenvolvimento, lá em 1897, que vai estabelecer esse movimento como um movimento de libertação nacional do povo judeu, que vai buscar restabelecer a independência e a liberdade desse povo. Lembremos mais uma vez aqui o contexto histórico, um contexto de grandes perseguições aos judeus na Europa, nesse momento especificamente no Império Russo, né? Então, o nome vem de Sião, que é o antigo nome de Jerusalém e da terra de Israel, e vai ser uma adaptação do sonho histórico de retorno do povo judeu a um território de onde eles foram expulsos ao longo do tempo, né? Então, ele é inspirado como um movimento de libertação do povo judeu dos impérios que estavam subjugando eles, principalmente na Europa, né? Então, os princípios objetivos desse movimento vão ser de reestabelecer a independência e a liberdade da pátria ancestral na visão judaica e superar aí os quase 1900 anos de opressão que os judeus vão sofrer, né, na Europa e também no Oriente Médio após a saída deles da região. E também os judeus acreditavam que aquela região era uma região bastante desprovida de infraestrutura, desprovida de investimentos e que a consolidação desse projeto nacional poderia gerar benefícios regionais a partir da reconstrução daquela região. Esse movimento ele vai ganhar, de fato, ah, um ímpeto muito maior durante a Segunda Guerra Mundial, a partir de toda a tragédia que representou o Holocausto, né? Que vai ser a perseguição do movimento nazista na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, em que os dados apontam para quase 6 milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a partir do descobrimento, né, do mundo, da tragédia que foi o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, esse processo de aceleração, né, da criação do Estado judeu passa a ser imperativo dentro do movimento sionista e a comunidade internacional também passa a ver a execução desse projeto como algo urgente e necessário. E, por outro lado, nós temos o movimento palestino, um movimento nacional que não vai ter o nível de ah, articulação, o nível de coesão necessários para se consolidar até, por exemplo, 1948, quando vai ser a partilha, 1947, quando a ONU vai decidir pela partilha do território, mas é um movimento que vai tentar florescer especialmente a partir aí da década de 90, já no século XX, né? Então, o nacionalismo árabe na Palestina é um fenômeno que vai se desenvolver em resposta a vários fatores históricos, especificamente o declínio do Império Otomano, onde vai deixar o território
fragmentado politicamente sobre o controle de potências estrangeiras e a retirada desses países, especialmente do Reino Unido, na região, representaria ali a ausência de um vácuo, né, de controle governamental naquela região, e esse vácuo deveria ser preenchido de alguma forma. Então, os palestinos veem o declínio do Império Otomano e a influência dessas potências, especialmente o Reino Unido, França, e também o crescimento do movimento sionista muito mais articulado e muito mais coeso. Isso acaba desenvolvendo também do lado árabe esse movimento nacionalista. Então, nós temos um território que fazia parte do Império Otomano, esse território, o Império Otomano se dissolui, e nós temos agora o aumento, o crescimento dos movimentos dentro desse território, a, a, o aumento da imigração judaica a partir da questão do Holocausto na Europa, e nós temos o controle provisório, né, do Reino Unido também, e que vai gerar aí uma série de elementos, a ausência, né? Os europeus historicamente haviam prometido para os árabes, a partir da queda do Império Otomano, talvez um reino árabe ali unido, envolvendo todos os países hoje, seria um único reino árabe para eles no pós-guerra. Isso não ocorre, ocorre a fragmentação e vários estados árabes de diferentes interesses, com diferentes visões de mundo, e isso acaba provocando também essa insatisfação e essa instabilidade dentro do território que hoje a gente conhece como Palestina, né? Então, a ONU, para resolver essa questão, a ONU se reúne, uma das primeiras ações da ONU é tentar resolver esses conflitos que começam a ganhar corpo e cada vez mais a atenção do mundo dentro do território. E em 1947, a ONU decide pela partilha desse território. Então, nós temos 33 estados naquele momento votaram a favor dessa partilha, 10 se abstiveram, 13 votaram contra, especificamente os estados árabes vão votar contra. Se a gente olhar essa lista de quem votou contra, apenas aí Cuba e Grécia não são países árabes, né? Todos os outros são países árabes que vão votar contra essa partilha, mas pela maioria nós vamos ter aí a aprovação da resolução 181. Então, essa partilha, ela vai delimitar o estabelecimento do Estado judeu, nessa parte azul do território, o estabelecimento do Estado árabe na parte verde, e Jerusalém, na parte amarela, seria administrada por um controle internacional, seria uma cidade internacional naquele momento, né? Então, a partir disso, em 1947, estabelece que em 1948 os britânicos iriam se retirar na região e esses dois estados deveriam controlar esses territórios. A partir da rejeição, né, do lado árabe da partilha, nós vamos ter, por outro lado, a preparação, a aceitação da partilha por parte de Israel e, mais do que isso, a sua preparação para estabelecer a sua independência em 1948, quando os britânicos se retiram. E, de fato, quando os britânicos se retiram, nós temos o David Ben-Gurion, que vai declarar a independência de Israel em 14 de maio de 48. Israel vai ser reconhecido primeiramente pelos Estados Unidos, depois uma série de países também vão reconhecer o Estado, mas a partir da rejeição dessa partilha, nós vamos ter o início de uma guerra civil. Os árabes não aceitam a criação do Estado de Israel, então exércitos aí do Egito, do Iraque, do Líbano, da Síria, da Transjordânia, alguma participação de forças da Arábia Saudita e do Iêmen vão invadir, né, esse território do novo Estado de Israel, e nós vamos ter 4 semanas de batalha sangrenta que vai terminar com uma vitória israelense e a primeira trégua em 11 de julho de 1948. Então, a partir dessa guerra, que ficou conhecida como a Guerra de Independência para Israel
e para os palestinos, a partir da perda dessa guerra, e mais do que isso, a perda de parte do território diante desse conflito, o deslocamento aí de quase 700 mil palestinos, isso eles vão conhecer esse período como a Nakba ou como uma catástrofe. Então, após o final da guerra de 48, nós temos a Jordânia vai anexar, deixa eu colocar aqui um laser para ficar melhor para mostrar para vocês. Então, a Jordânia vai anexar o que hoje a gente conhece como Cisjordânia, né? E a faixa de Gaza vai ser ocupada aqui pelo Egito. Então, nós vamos ter a primeira configuração, né? A primeira, perdão, acabei apertando o botão errado, só um instante. Só um minutinho, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Acho que agora chegou. Então, nós temos, de fato, aqui essa evolução, né, nas configurações territoriais, com Israel controlando essa parte amarela, e nós vamos ter a Jordânia controlando a parte verde, que hoje a gente conhece por Cisjordânia, e o Egito controlando a faixa de Gaza. Então, nas décadas subsequentes, árabes opositores à existência de Israel vão lançar aí vários ataques a partir da Síria, a partir da Cisjordânia e também da faixa de Gaza. Nas próximas décadas, nós vamos ver outros conflitos que vão gerar novas mudanças territoriais na região, tá? Primeiro grande conflito que a gente pode trazer aqui, que vai trazer outra configuração territorial, é a Guerra dos Seis Dias em 1967, né? Nós temos a mobilização de países vizinhos a Israel ah, para uma invasão em larga escala. Nós temos o bloqueio, né, das vias aquáticas aqui, evitando que Israel tivesse acesso ao Mar Vermelho. Nós temos forças da ONU que vão ser expulsas, né, na fronteira entre Egito e Israel. Nós vamos também ter um pacto de defesa mútua envolvendo o Egito e a Jordânia, e Israel, a partir desse contexto de preparação de um ataque iminente, faz o que é chamado no direito internacional, na visão israelense, de um ataque preemptivo, ou seja, a partir dos claros sinais de ataque, ele faz um primeiro ataque para se defender daquele ataque que estava sendo preparado. E nesse ataque nós vamos ter uma nova mudança territorial na região. Então, nós temos Israel vai tomar controle de toda a parte do Sinai, onde o Egito estava utilizando essa região, né, para mobilizar principalmente a sua força aérea para o ataque a Israel. Nós temos mais uma vez aqui, o Israel toma o controle da Cisjordânia, que estava sendo controlado pela Jordânia, e também a faixa de Gaza, que estava sob o controle do Egito. E nós temos aqui mais ondas de refugiado a partir desse conflito que vão para a Síria, para o Líbano. Nós temos o fortalecimento, né, da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, a partir desse conflito. Os impactos da geopolítica da Guerra Fria podem ser percebidos, porque a partir desse momento nós temos, dentro do conflito, Estados Unidos e União Soviética, a absorção dessa bipolaridade para o conflito. Israel passa a ser apoiado decisivamente pelos Estados Unidos, enquanto os países árabes passam a ser apoiados ali pela União Soviética e passam a ser armados também pela União Soviética, ou seja, o conflito entra de fato para a lógica, dentro da lógica da Guerra Fria. Em 1973, nós vamos ter a Guerra de Yom Kippur, que aqui, mais uma vez, nós vamos ter um novo movimento
ah, um novo movimento de reconfiguração dentro das fronteiras regionais. Né? Quais são as causas desse conflito? Lembrem-se que no conflito da Guerra dos Seis Dias, o Egito tinha perdido o Sinai, tinha perdido o controle da faixa de Gaza. Então, o Egito aqui, junto com a Síria, buscam recuperar os territórios que foram perdidos na Guerra dos Seis Dias. E esse ataque vai ser um ataque simbólico e vai ter um significado muito profundo, porque vai ser a Guerra do Yom Kippur vai ser realizada, vai se dar início, né, a esse conflito a partir do dia do Yom Kippur, que é o dia mais sagrado para os judeus. E tem muitas, é engraçado que tem muitas semelhanças, né? Curioso, né? Que tem muitas semelhanças entre a Guerra do Yom Kippur e o 7 do 10, por exemplo, que foi poucos dias aí depois do dia de Yom Kippur em Israel, e também foi considerado uma grande falha da inteligência israelense que não conseguiu prever esse ataque. Dessa vez não conseguiu prever esse ataque como havia previsto na Guerra dos Seis Dias. Israel vai vencer essa guerra de Yom Kippur. Nós vamos ter uma mudança depois desse conflito. A partir da vitória de Israel, nós vamos ter uma mudança da postura, principalmente do governo egípcio. Nós temos aqui o Sadat, né, que é o líder egípcio, vai começar a ter conversas, a negociar uma paz com Israel, com a interlocução do presidente dos Estados Unidos naquele momento. Então, o Egito ele vai enfraquecer a sua relação com a União Soviética vai investir pesado no armamento do Egito, mas mesmo com apoio soviético, os egípcios não conseguem vencer essa guerra. E nós vamos ter do lado israelense a renúncia da Golda Meir, do Moshe Dayan, que foram, de fato, de alguma maneira responsabilizados, né, ah, pela não previsibilidade ou do não rastreamento desse conflito, ou seja, foram pegos de surpresa, de fato, durante essa guerra. Pela primeira vez em 73, nós vamos ter os choques do petróleo, né? Um dos países árabes vão pressionar os Estados Unidos ou todos aqueles que estavam apoiando Israel nessa guerra. O choque do petróleo vai, de fato, aqui punir, né? Ou seja, impedir que o petróleo fosse exportado para os países que estivessem apoiando Israel. Isso vai gerar uma tremenda crise econômica internacional. Os países árabes, naquele momento, tinham uma fatia expressiva do petróleo que era consumido pelas potências ocidentais. Mas o conflito vai encerrar com a vitória israelense e nós vamos ter um novo período de negociações que vão culminar no chamado Acordo de Camp David de 1978, que vai ser intermediado pelo presidente dos Estados Unidos, né? E esse acordo, o que é que esse acordo vai estabelecer? O acordo ele vai estabelecer o primeiro tratado de paz envolvendo Israel e um país árabe desde a criação do Estado de Israel em 1948. E em troca dessa negociação, Israel vai devolver, né, a parte do Sinai que ele tinha anexado a partir da Guerra dos Seis Dias. Então, ele devolve o Sinai para o Egito. E nós temos aqui, pela primeira vez, esse reconhecimento do Estado árabe do reconhecimento do Estado judeu por um Estado árabe que vai ser o Egito, né? Então, esse acordo vai ser mediado pelo Carter, o presidente Jimmy Carter, e envolvendo esses dois países, Israel e o Egito. Então, o Sinai vai voltar para o controle egípcio. Nós temos em 1993 e 1995 outros acordos que vão evoluir, né, a partir do reconhecimento, né, estamos vendo aí o representante da Organização para a Libertação da Palestina. Nós vamos ter no final da década de 80, início da década de 90, a chamada Primeira Intifada, que vai ser aí uma série de protestos violentos, né, dos palestinos nos territórios, ataques, né, e conflitos envolvendo os palestinos e Israel, e isso acabou gerando uma demanda urgente, né, do presidente
dos Estados Unidos, Bill Clinton, naquela ocasião, para tentar negociar um acordo de paz. Estamos falando do fim da Guerra Fria, então o mundo via uma nova janela de oportunidade para tratar sobre esse conflito. E pela primeira vez aqui nesse conflito, nós temos o reconhecimento mútuo entre Israel e a OLP, Israel reconhecendo a OLP como representação do povo palestino e a OLP reconhecendo Israel, o governo de Israel. Então, temos aqui uma primeira evolução positiva nessa questão. Esses acordos vão culminar na criação da Autoridade Palestina, que é o modelo de governança que hoje governa a Cisjordânia, né? E que é reconhecidamente o governo legítimo por parte da comunidade internacional do povo palestino. Nós vamos ter a divisão da Cisjordânia em áreas A, B e C. Yasser Arafat, o líder da Autoridade Palestina, vai retornar à Palestina, né? A partir desses acordos. O processo de paz é iniciado, mas questões centrais para a resolução do conflito elas são adiadas, né? Então, a questão dos refugiados, a questão de Jerusalém e das fronteiras passam a ser ah, adiados para novas rodadas de negociação. Então, apesar desse novo cenário, nós vamos ter, ao longo do tempo, as expectativas frustradas, porque o acordo eles não vão levar, de fato, a um processo de paz duradouro e nem à criação de um Estado palestino e nem na negociação dos pontos mais centrais envolvendo os dois estados, envolvendo os dois povos, né? Em 2020, nós vamos ter uma nova tentativa, o chamado Cúpula de Camp David, que ah, vai tentar resolver, né, o pacote de questões que ficou pendentes lá nos acordos anteriores. Nós vamos ter o prazo para que os tratados de Oslo fossem implementados vão se expirando, né? Então há essa demanda novamente e esse esforço do governo dos Estados Unidos de tentar mediar uma resolução ah, para esse conflito. E as consequências aqui, mais uma vez, as negociações são fracassadas, né? Questões sobre Jerusalém, refugiados e sobre território, mais uma vez, ficam sem nenhum tipo de acordo. E meses depois né? Vai incluir a segunda intifada, que vai gerar um novo conflito na região, e vai deteriorar esse processo de paz mais uma vez, e dessa vez nós vamos ter o fortalecimento de grupos radicais, né? E esses grupos radicais vão dificultar qualquer tipo de retorno a essas negociações. Então, a frustração desses acordos vai marcar o fim do otimismo dos anos 1990, né? E como consequência, a gente já está chegando aqui para o nosso processo de aterrissagem na nossa conversa, vai acontecer o que os israelenses chamam de desengajamento unilateral. Em 2005, Israel controlava o território da faixa de Gaza, mas o primeiro-ministro Ariel Sharon decide, a partir de todas as dinâmicas e toda a violência que estava a partir da segunda intifada, nós temos a decisão da retirada das forças militares israelenses da faixa de Gaza em 2005, né? Então, Israel retira os soldados da faixa de Gaza e entrega o controle desse território à autoridade palestina, né? Acontece que em 2005, o Fatah, que é o partido da autoridade palestina, vai acabar perdendo as eleições, o processo eleitoral em 2006, e em 2006 nós vamos ter a vitória eleitoral do Hamas, né? Que é um grupo com a visão muito mais radical, que rejeita qualquer tipo de negociação, que não reconhece a existência do Estado de Israel. Isso vai gerar uma nova dinâmica. Se a gente voltar de novo para essa imagem, nós vemos esses muros não existiam até 2005, tá? Não existiam barreiras físicas separando a faixa de Gaza do território controlado por Israel. E a partir da ascensão do Hamas, nós vamos ter um aumento na violência regional, especificamente um número de atentados do Hamas dentro do território palestino,
isso vai provocar uma reação israelense que vai decidir por construir, né, o polêmico muro ali cercando a faixa de Gaza, e mais do que isso, vai iniciar-se um bloqueio total na faixa de Gaza, ou seja, um bloqueio marítimo e um bloqueio por terra, sobre a justificativa de evitar qualquer tipo de fornecimento de armamentos para o Hamas por parte de outros estados, né? E para Israel, as condições para o fim do bloqueio seria a renúncia do Hamas à violência contra Israel e ah, o reconhecimento dos acordos anteriores que haviam sido selados com a autoridade palestina. A verdade é que o Hamas permanece de 2007 até os dias atuais no governo. Temos uma indefinição nesse momento, mas pelo menos até o mês passado, o Hamas era o grupo político e militar que controlava a faixa de Gaza. No plano diplomático, nós vamos ter a elevação da Palestina ao status de Estado observador não membro das Nações Unidas e que vai, de certa forma, projetar aí um reconhecimento simbólico do direito à autodeterminação da Palestina. Isso não equivale de forma alguma a uma soberania efetiva ou à consolidação de um Estado, porque não resolve a questão das fronteiras, não resolve as questões de segurança e também de divisão institucional interna dentro dos próprios territórios palestinos. Ah, qual a diferença, né, de um Estado observador para um Estado membro da ONU? A questão é que o governo, a autoridade palestina pode participar de todas as discussões dentro das Nações Unidas, mas eles não detêm poder de voto, né? Então, eles estão ali apenas observando, podem até também discursar dentro das assembleias, mas não detêm poder de voto. E hoje, atualmente, nós voltamos para esse território, que são as configurações territoriais atuais desse conflito. A consolidação do Estado israelense na parte amarela do mapa e um território palestino fragmentado, um lado governado pela autoridade palestina, a faixa de Gaza. Agora, depois do 7/10, nós vamos ter uma nova conjuntura internacional, especificamente levando em conta da guerra envolvendo Israel e Hamas, né? E de toda a repercussão que vai ter dentro da faixa de Gaza, a destruição da infraestrutura e agora o início de uma implementação de um novo cessar-fogo com a possibilidade de um acordo de paz mais amplo dentro da região, né? E nós temos um cessar-fogo que foi assinado por pelo menos 8 países árabes, com a participação de países europeus, de Israel, da representação da autoridade. E aqui nós temos, de fato, um novo período de incertezas regionais, né? O plano aprovado é o plano aprovado, né, por todas as partes, foi um plano de o fim das hostilidades, ou seja, o fim do conflito, a retirada de Israel da faixa de Gaza, o desarmamento do Hamas, a devolução dos reféns, Israel soltando também prisioneiros palestinos, indo para os territórios palestinos, né, sendo libertados, e nós temos também um governo, né, nas outras fases, a presença de um governo internacional, um governo envolvendo representações tanto dos palestinos como representações de outros países, como os países europeus, para uma governança de transição na faixa de Gaza, um período de reconstrução da faixa de Gaza, onde depois desse período haveria a transição para a autoridade palestina governar esse território, né? Então, nós temos, nesse momento, bastante incertezas, porque a primeira fase foi consolidada desse acordo, a libertação dos reféns foi consolidada, apesar de alguns corpos de reféns mortos
reféns israelenses não terem sido confirmados por Israel. Por outro lado, o Hamas também tem procurado, tem vários conflitos internos dentro da faixa de Gaza envolvendo o Hamas e grupos dissidentes, né, que têm procurado assumir o controle da região. Tem também gerado incertezas. Os Estados Unidos têm ameaçado, né, o Hamas que, caso não haja o desarmamento desse grupo, os Estados Unidos vão permitir que Israel retome ataques para eliminar os membros do Hamas restantes. Mas o fato é que nós temos hoje uma pressão internacional por parte dos Estados Unidos, que tem uma boa relação, principalmente com os estados do Golfo, e com o governo israelense, uma pressão para que haja um fim do conflito e que haja evolução de acordos de paz mais amplos, especialmente porque nós temos a pretensão e o desejo do Donald Trump de evoluir nos chamados Acordos de Abraão, que vão iniciar lá em 2020, que é um processo onde há um reconhecimento ah, do Estado de Israel por parte dos Estados Árabes e a criação de laços diplomáticos e econômicos para tentar gerar um Estado, um contexto regional de menos instabilidade e de mais cooperação entre as partes, né? A, a primeira fase dos acordos de Abraão trouxe aí os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, os Marrocos, o Sudão, para a mesa de negociação. Esses estados reconhecem Israel como um estado hoje, mas esse acordo esteve muito ameaçado por parte do conflito, por parte de tudo o que representou, né, essa guerra nos últimos 2 anos, né, desde o 7/10, por todo o dano humanitário que esse conflito trouxe à faixa de Gaza. Os países árabes começaram a população, né, dos países árabes começaram a exercer algum tipo de pressão para que não houvesse a continuidade desse acordo por parte dos Estados Árabes. Por isso, Donald Trump hoje tem exercido essa pressão para que haja paz, para que haja acordos duráveis, para que essas negociações possam retornar. E a expectativa que temos hoje é se esses acordos de fato vão envolver contrapartidas na questão palestina. Ao que me parece, uh, esses acordos, nesse momento, só evoluirão se, de certa forma, gerarem algum tipo de contrapartida para a questão palestina, né? Então, temos que acompanhar a longevidade desses acordos, do cessar-fogo, primeiramente, e se ele vai evoluir para as outras fases planejadas pelo governo dos Estados Unidos, né? E quais são hoje os principais entraves para a consolidação, né? Para a consolidação de um cenário de paz. E qual seria esse cenário de paz? A existência de dois estados e o reconhecimento mútuo desses dois povos. Sabemos que são vários elementos importantes que devem ser considerados, e, evidentemente, não estamos falando de algo nada fácil e nada muito simples de ser resolvido. Então, os principais entraves, para resumir, para a consolidação desse direito de autodeterminação desses dois povos, nós podemos sintetizar que Israel e Palestina reivindicam Jerusalém como sua capital, que torna essa questão altamente sensível, porque a cidade ela é considerada sagrada tanto por judeus, quanto por muçulmanos, quanto por cristãos, e qualquer alteração nesse status quo pode gerar tensões e violência. Nós temos extremismo e violência como outro ponto muito importante, que a presença de grupos extremistas que promovem a violência e se opõem a um acordo de paz é evidentemente que aumenta a instabilidade, dificulta muito as negociações. A divisão política e territorial entre a autoridade palestina, que governa parte da Cisjordânia, e o Hamas, que controla a faixa de Gaza, é evidentemente que cria uma complexidade adicional nas negociações e na busca por uma posição unificada do povo palestino.
E Israel busca garantias de segurança, o seu reconhecimento do direito de existir como Estado, né? Enquanto os palestinos buscam um Estado soberano e o fim da presença de Israel nos territórios que os palestinos consideram como seus. Então, a construção de confiança e a superação dessa desconfiança mútua são desafios muito importantes nessa questão. E a questão dos refugiados palestinos é uma preocupação central para eles. Milhões de palestinos foram deslocados ou fugiram de suas terras após a Guerra de 48, e o direito de retorno desses refugiados é uma demanda-chave do lado palestino e muito, mas muito complexa de ser, de fato, resolvida na atual configuração geopolítica da região. Então, esses são os principais elementos que eu trago hoje para vocês. Eu acho que a gente tem uns minutos aqui para a gente debater sobre perguntas. Eu acho que essa dinâmica geopolítica regional momentânea, ela acaba gerando aí incertezas e dúvidas para todos nós, mas eu aproveito mais uma vez para agradecer ao convite do Leon, o pessoal da Liga Acadêmica, e fico à disposição agora para perguntas e questões que vocês tenham para nos fazer, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Professor Cássio, muito obrigado por mais essa excelente palestra dentro desse ciclo de palestras em parceria entre o LEON, o Laboratório de Estudos do Oriente Médio, e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aqui representado pela Júlia. Pessoal, é, informo que o Q&A já está aberto para dúvidas e perguntas. Por enquanto não tem nenhuma questão, mas ficamos no aguardo. Enquanto isso, também no chat enviamos o link de presença que dá direito, consequentemente, ao recebimento das horas complementares, do certificado de horas complementares para os alunos. Júlia, não sei se está aqui conosco, tem alguma pergunta, ou se não, a gente também fica no aguardo mais alguns minutinhos no Q&A aberto para ah, responder as questões de vocês, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Professor, eu trago uma pergunta, então, quando não vem, já que eu tenho esse privilégio de ter o microfone ligado, eu vou utilizá-lo. É, Muitas pessoas falam ou tu é contra o nacionalismo judaico ou tu é contra o nacionalismo palestino. Eu acho que seria interessante trazer um pouco alguns elementos sobre que tu ser que se tu é favorável a um, tu não precisa ser consequentemente desfavorável ou contra o outro. Tu pode ser favorável a um e também automaticamente favorável ao outro. Sua pergunta é muito boa, Augusto, e eu aproveito até para trazer uma frase que eu costumo sempre citar, né, quando eu converso sobre esse tema, que eu acho que nós, como cidadãos brasileiros, estamos bem distantes do conflito, mas estamos muito próximos do conflito a partir de toda a captura que a gente tem da polarização doméstica, capturando esses temas de política externa e acabam gerando um clima muito hostil nos debates envolvendo esse conflito aqui no Brasil, né? Então, eu costumo dizer que a gente, como brasileiro, a gente precisa sim importar com esse conflito, sem, no entanto, importarmos esse conflito. E quando eu quero dizer isso, trazermos a concepção de que nós devemos ser sempre favoráveis a uma política de coexistência entre os dois povos. Israel está lá como um Estado hoje. Israel não vai deixar de existir, assim como o povo palestino precisa consolidar o seu Estado para ter a sua autodeterminação também, como um povo. E isso, ao meu ver, não tem outra saída a não ser a criação de dois Estados,
né? Desde que haja um reconhecimento mútuo. E eu acredito que se alguém quer ver a paz na região, esse alguém não pode tomar lados como torcida. Eu acho que o foco aqui é essa consolidação, o reconhecimento mútuo, né, a partir do direito da existência desses povos como instituição política, onde possam exercer a sua autodeterminação em um cenário de garantias de segurança, onde esses estados vão respeitar aquilo que for acordado durante os acordos e que, de fato, possa haver cenários onde a estabilidade possa ser predominante. É evidentemente que as questões são problemáticas, a gente tem lobbies e domésticos dentro do Brasil, comunidades que querem cristalizar suas visões de mundo perante a sociedade brasileira, para isso gerar algum tipo de pressão internacional, mas eu acho que a prudência, ah, se alguém quer ter de fato uma uma postura pró-paz, eu acredito que não há outra posição mais coerente do que a defesa de acordos baseados no reconhecimento mútuo entre os dois povos, né? Perfeito, professor. Muito obrigado pela resposta. Como não temos nenhuma pergunta, finalizo aqui nossa segunda aula. Agradeço a presença de todos e de todas, especialmente da Júlia, que representando a Liga Acadêmica de Estudos Asiáticos, o professor Cass, especialmente, é claro, e informo que semana que vem teremos a nossa terceira aula do ciclo de palestras, assim como hoje enviaremos o link com 1 hora, 2 horas de antecedência. Desde já, muito obrigado, um excelente final de semana a todos e, professor Cássio, sempre um prazer estar com o senhor, muito obrigado e até uma próxima, pessoal. Até uma próxima, não, até sexta-feira da semana que vem. Muito obrigado, tchau, tchau. Até mais, pessoal.